Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, o Conexão Poder está ao vivo pelo Facebook. O nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que é especialista em geopolítica, e o professor desenvolve aí, autor de uma série de análises sobre ligações financeiras e ligações de poder em geral na esfera global, né? É uma ação aí denominada por ele como checkmate. Tudo bem, professor? Obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, Márcia. Tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem e veem. Então, professor, só para a gente explicar aqui para os nossos internautas, a nossa pauta de hoje, nós colocamos aí a respeito das suas últimas avaliações, das suas últimas publicações, sobre esse cenário de domínio, né, nesse momento de pandemia de coronavírus e de crise mundial. É um assunto extremamente complexo, mas nós vamos tentar resumir um pouco para que os nossos internautas possam acompanhar, né? Então, eu gostaria de começar por uma das suas últimas publicações, em que o senhor fala que este segundo semestre será um período extremamente crítico, com diversos riscos à população mundial, envolvendo aí essa busca pelo domínio. Explica um pouco para a gente, professor, o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer. Ok, Márcia. O que nós temos no segundo semestre, que é um marco temporal que pode gerar novos eventos? É a questão da eleição do presidente, ou não, a reeleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. A eleição americana ela é estratégica em relação, hoje, ao conflito e à disputa de poder mundial. Por quê? Porque nós temos visões distintas hoje no mundo, de um grupo de pessoas que nós chamamos de dominadores globais, aqueles que veem que o mundo pode ter uma ordem única, com vários países perdendo sua soberania, doando sua soberania para um órgão mundial, e tem aqueles que resistem a isso, que nós, na nossa dialética, na nossa metáfora, né, que nós fazemos, nós chamamos de resistência. Aqueles líderes que são nacionalistas, que defendem fortalecer os estados, os seus países, né, com preceitos conservadores, se opõem naturalmente a essa agenda um pouco globalista e progressista. Então, o presidente Trump ele é um símbolo exatamente disso. E como agora, em novembro, dia 3 de novembro, haverá a eleição nos Estados Unidos, todos os movimentos se aceleram para que possa ocorrer um cheque antes dessa eleição. Naturalmente, aqueles que se opõem ao presidente Trump têm a intenção de inviabilizar a eleição dele. E qual é a forma de inviabilizar a eleição dele? Causando transtornos, problemas, tumultos, que façam com que ele se torne impopular ou que passe a imagem de uma pessoa que não consegue fazer a gestão do dia a dia do país. Por isso eu falei, Márcia, e aqueles que nos ouvem e veem, que o dia 3 de novembro, a eleição americana, é um marco temporal e o segundo semestre seria decisivo e emocionante. Vamos só fazer um breve histórico, Márcia, se você me permite, para que as pessoas compreendam a linha do contínuo de tempo até chegarmos a esse momento. Começamos o ano tendo um ataque no dia 2 de janeiro ao segundo homem na hierarquia do Irã, general Soleimani, que poderia ter desencadeado ali já uma guerra com o Irã, que poderia levar a um conflito maior. Todos sabem que aquela região do Oriente Médio é um barril de pólvora. O Irã tem tentado desenvolver armas nucleares, sofreu agora 3 eventos que têm sido comentados como eventos de boicote, de sabotagem mesmo. Houve um incêndio numa instalação subterrânea próxima de Teherã, que é a capital, onde dizem se desenvolviam mísseis. Houve um incêndio depois numa área área nuclear, afastada da capital, onde eles desenvolviam centrífugas para enriquecimento de urânio, e depois houve incêndios em navios iranianos. O Irã hoje é um epicentro de uma situação
ali no Oriente Médio bastante conturbada. E nós temos também problemas na Síria, onde os russos, né, junto com os sírios, combatem insurgentes, alguns deles com apoio da Turquia. Nós temos ali a questão também da Turquia querendo voltar a ter protagonismo e se envolvendo na guerra da Síria, na guerra da Líbia, na guerra do Iêmen, ou seja, o Oriente Médio é um barril de pólvora. Certo? Quando os Estados Unidos atacou o Irã e matou o general Soleimani, então, para fazer a contextualização, isso poderia ter gerado uma guerra de vastas proporções, o que não aconteceu. Logo na seguida, veio um outro catalisador, que foi o coronavírus, que mudou radicalmente a vida das pessoas. Então, as pessoas começaram a perceber que suas vidas não estavam sob o seu controle, que um evento externo poderia alterar completamente o controle que elas tinham sobre suas próprias vidas. Aliás, foi mudado tudo, né? Foi mudado os hábitos, foram mudados a forma de trabalhar. Inclusive, mais um parênteses, no Fórum Econômico Mundial, a reunião preparatória do Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro de 21, eles falaram claramente que Davos vai trabalhar em cima de uma proposta de alteração do contrato social. Veja, quando os homens mais ricos do mundo se reúnem em Davos e a reunião preparatória põe na agenda alteração do contrato social, qualquer um de vocês pode entrar no site do Fórum Econômico Mundial, isso está lá explícito logo na capa. Quando eles propõem alterar o contrato social, não estão falando só de alterar a vida financeira, mudar moeda, mudar sistema financeiro, está falando de mudar toda a vida das pessoas. E isso está na pauta dos homens mais poderosos do planeta, que vão se reunir em janeiro de 21 em Davos. Então, o coronavírus mudou completamente a relação, inclusive, de poder. Dirigentes nacionalistas como Bolsonaro e Trump, que inicialmente se colocaram contrários a isso, tiveram depois que moderar suas posições. E, no caso específico do Trump, agora as agitações referentes à morte do Floyd geraram, então, mais instabilidade nos Estados Unidos. Eu comento, Márcia, em um dos meus vídeos no meu canal, que a situação nos Estados Unidos econômica está se deteriorando muito. O FMI prevê uma retração do PIB americano na ordem de 8%, enquanto, na realidade, a China tende a crescer 1%. Então, o PIB americano de 21 trilhões decai 8%. A dívida americana de 23 trilhões deve subir para 28 trilhões. Só agora, no mês de junho, houve um déficit de 800 bilhões nos Estados Unidos. Então, a situação da economia americana não está boa. A quantidade de pessoas que solicitaram auxílio-desemprego está chegando à ordem acumulada de 51 milhões de americanos que solicitaram auxílio-desemprego. Aquele bônus, na verdade, de $600, né? E a força de trabalho americana, em fevereiro, era de 152 milhões. Então, 51 milhões estão pedindo ajuda. Não quer dizer que o cara está sem nenhuma atividade, mas ele está numa situação difícil. Nós sabemos que nos Estados Unidos há uma perspectiva de 20 a 28 milhões de pessoas não conseguirem pagar suas hipotecas e serem despejadas. Existe hoje um número de 11,3 milhões de pessoas que moram em famílias que não estão conseguindo pagar o aluguel. Agora, você soma uma crise econômica com uma retração de 8% do PIB, você soma a instabilidade em função das causas raciais, você soma isso, uma crise das pessoas que não conseguem pagar a hipoteca e o aluguel, e aí você bota isso num barril de pólvora, nas vésperas, durante uma campanha presidencial, nas vésperas de uma eleição, e aí você imagina o quanto isso pode ser fora de controle e o quanto isso pode causar distúrbios sérios nos Estados Unidos. Distúrbios sérios, Marcelo, que podem levar a uma violência muito grande. Eu quero lembrar a todos os senhores que nos Estados Unidos a maioria das pessoas possui armas. Né? E nos Estados Unidos tem mais de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de armas, né? Dentro da sua população. Então, o que acontece hoje? Qualquer distúrbio pode degenerar num conflito mais sério. E os Estados Unidos, óbvio, é a maior potência do mundo, estrategicamente determinante na geopolítica. Situações de distúrbio lá podem se tornar caóticas e serem migradas para outras partes do planeta.
Então, nós estamos falando de uma situação social nos Estados Unidos muito grave, Márcia. Então, professor, quando o senhor fala aí que nós estamos numa situação bastante crítica nesse segundo semestre, e toda essa explicação que o senhor está dando aí desse momento de tensão, o senhor pode dizer que nós estamos aí em um momento em que podem ser, nessa busca pelo poder, pelo domínio, aí, podem ser propagados novos vírus, e pode haver conflito armado também? Márcia, eu coloco dentro da série, né, no meu canal, esse conceito de catalisador, né, que, inclusive, eu já havia escrito sobre isso nos meus artigos lá de 2019, explicando como funciona um catalisador. Naturalmente, que à medida que a pandemia arrefece, aqueles que querem causar caos e distúrbios para poder, inclusive, mudar essa relação de poder, precisam buscar um outro catalisador. Um catalisador pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, pode ser um atentado terrorista. Vejam como o 11 de setembro mudou a relação geopolítica, criando, inclusive, depois do 11 de setembro, né, a guerra no Iraque, no Afeganistão. Então, um catalisador pode ser qualquer evento que cause um impacto muito forte. Naturalmente que esse catalisador ele tem que ter a característica de gerar medo, de gerar insegurança e, se possível, gerar uma certa desorganização da sociedade. Porque aí você tem a quem culpar. Você pode gerar uma situação dessa, eu já disse àqueles que me acompanham sobre geopolítica e inteligência, na área de inteligência existe uma equação. Você faz uma ação, espera a reação e oferece uma solução, né? Então, quando nós olhamos para o segundo semestre, percebemos que esse caos, essa situação precisa continuar dentro da estratégia daqueles que querem derrubar. Agora vamos falar especificamente do Donald Trump. Aqueles que querem derrubá-lo precisam que essa situação se prolongue até as vésperas da eleição, para que ele vá sangrando, desidratando e fique impopular e perca a eleição. Naturalmente, se a pandemia arrefece, eles vão precisar criar um novo catalisador. Por exemplo, eu comentei que o governador da Califórnia já avisou agora que haverá um segundo momento de bloqueios na Califórnia, envolvendo vários municípios, 80% da população da Califórnia. Todos vocês sabem que a Califórnia é o estado mais importante dos Estados Unidos do ponto de vista econômico. Na hora que o governador da Califórnia faz um segundo bloqueio, um segundo lockdown, envolvendo 80% da população da Califórnia, ele prolonga a dificuldade americana, as dificuldades econômicas americanas, né? E, naturalmente, isso pode desaguar, como eu falei, em distúrbios civis. Vamos imaginar o seguinte, Márcia, imagine que se esse bônus de $600 deixar de ser pago em função dos déficits constantes dos Estados Unidos. Qual é o amortecedor social que você vai ter para aqueles que não têm mais renda, que não conseguem pagar sua hipoteca, que não conseguem pagar seu aluguel, né? Então, é uma situação que pode explodir a qualquer momento, né? Porque não só nos Estados Unidos, Márcia, nós temos dificuldades geopolíticas grandes. Por exemplo, no Mar do Sul da China, agora, os Estados Unidos levou para lá 2 porta-aviões, o Nimitz e o Ronald Reagan, né? Sendo que essa situação no Mar do Sul da China já é uma situação tensa faz muito tempo. Mas a China não é um país, digamos assim, que não pode se proteger. A China já desenvolveu tecnologias de mísseis, etc., que podem acertar e prejudicar muito os Estados Unidos. As pessoas ainda têm uma visão da década de 70, 80, 90, onde os Estados Unidos praticamente era hegemônico, no sentido de poder entrar e controlar uma situação, como foi no Panamá, em várias situações. Hoje, um desembarque de tropas na China, Márcia e aqueles que nos ouvem, é uma coisa, quem conhece a área militar sabe que isso é praticamente inviável. Eu vou citar aqui um general americano, Márcia, se você me permite. Ele é o comandante dos fuzileiros navais, que são a ponta, e sempre que você tem que fazer um desembarque, controlar um território, são os fuzileiros navais. Ele disse o seguinte, abre aspas, as visões de uma armada naval de massa a 9 milhas náuticas da costa do Mar do Sul da China, se preparando para lançar a força de desembarque, ou seja, os fuzileiros, é impraticável
e irracional. Vou repetir. General David Berger. Essa possibilidade de desembarcar lá agora é impraticável e irracional. Ele usou duas palavras fortes. Por quê? Porque ele sabe que a China se preparou para esse momento. E a China tem mísseis de negação de acesso, que a gente diz que são para bloquear áreas, muito poderosos, do ponto de vista da tecnologia que ela pôde desenvolver. Então, o custo hoje para entrar numa guerra com a China é muito alto. Na verdade, a guerra global ela já começou, não no campo quente, das botas no chão, mas nós já vivemos uma guerra cibernética, nós já vivemos uma guerra informacional de narrativas através das mídias, nós já vivemos uma guerra biológica, nós já vivemos uma guerra com armas escalares. Na verdade, a guerra das botas no chão é só a continuação de um conflito que já está se desenrolando. Sim, e eu até observei em um dos últimos vídeos que o senhor colocou sobre essa situação aí no sul do Mar da China, toda essa manobra militar e a busca de apoios, né, esses acordos. O senhor coloca também que nós corremos o risco aí, nós tivemos situações de ataques cibernéticos que podem desativar os nossos sistemas de comunicação, é isso? Deixar a gente no escuro. Sim. O que eu comentei num dos meus vídeos é que as pessoas pensam muito em termos de armas nucleares, em termos de um confronto direto, mas há hoje muitas outras formas de você prejudicar seu inimigo sem praticamente disparar um tiro. Por exemplo, um ataque cibernético. Né? Houve um ataque cibernético a uma usina nuclear do Irã que imobilizou o programa nuclear iraniano durante um tempo. Um ataque cibernético, por exemplo, ao Pentágono, às estruturas de defesa, ele é imobilizante, Márcia. Por quê? Porque hoje toda a tecnologia de guerra ela passa por computadores, passa por softwares. Né? Até hoje, ao andar no seu carro, você se guia pelo GPS. Né? Então, o ataque cibernético hoje ele tem um efeito de paralisar aquele que se opõe a você. Uma outra possibilidade grande são pulsos eletromagnéticos, são armas escalares, hoje estão muito desenvolvidas, e um pulso eletromagnético, por exemplo, isso não sou eu que estou falando, existe um estudo americano que tem considerado que o sistema de energia elétrica dos Estados Unidos é muito vulnerável, está precisando de atualizações, e um ataque com pulso eletromagnético poderia derrubar o sistema elétrico americano. Vamos pensar, senhores e senhoras, Márcia, o que aconteceria se os Estados Unidos ficasse, por exemplo, 3 dias sem energia elétrica? Um ataque com pulso eletromagnético derruba o sistema elétrico e você fica 3 dias sem energia. Imagina, no primeiro dia, as pessoas ainda têm um pouco de comida, ainda tem a água da caixa d'água, ainda desce. Mas no segundo dia já não tem água, porque a bomba da água já não joga, a comida já diminuiu, você não saca dinheiro no banco, os bancos estão fechados, as lojas estão fechadas. Enfim, é fácil visualizar que no terceiro dia você já está numa desordem completa. E aquele seu inimigo que fez o pulso eletromagnético, Márcia, ele não moveu um dedo, assim, no sentido de mover soldados, e causou um estrago muito maior. Eu tenho colocado também, por exemplo, que a guerra no campo econômico. Isso que os Estados Unidos estão sofrendo, dessa retração do PIB, dessas inadimplências de hipoteca, de aluguéis, né? Isso não era pensável antes do início do ano. E isso é reflexo de uma guerra econômica que tem um catalisador, que é o coronavírus. As pessoas precisam entender, Márcia, eu tenho um vídeo só sobre isso no meu canal, guerra de quinta geração. As pessoas precisam entender conceitos de guerra de quinta geração. Aquele conceito de guerra lá da década de 70, 80, aquilo hoje já não existe. As pessoas precisam compreender conceitos de guerra híbrida, guerra irrestrita, que ocorrem numa zona cinza, onde você não tem espaço nem tempo, ela é contínua. Então, essa guerra envolve, inclusive, a opinião das pessoas. Você moldar a opinião das pessoas, você fazê-las terem atitudes de acordo com a conveniência daquele que manobra. Então, é necessário compreender esse contexto para entender o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é a continuação de uma guerra em várias frentes. Guerra econômica, guerra informacional, guerra cibernética, guerra
de armas escalares. E esse conflito pode nos levar a um conflito mais sério em poucos meses, e, como eu disse, existe um marco temporal, que é a reeleição ou não do presidente Trump. Sobre essa manobra que o senhor está colocando, o senhor sempre coloca aí nas suas publicações, né, que esses dominadores globais, eles controlam aí economia, religiões, ideologias, e até mesmo a imprensa também, né, de certa forma. Esses manifestos, que eu quero perguntar para o senhor, manifestos que podem ser manipulados por eles também, digamos, as pessoas podem ser induzidas, sem ter o conhecimento, né, e achar que estão brigando por uma causa maior, e se envolverem em manifestos que interessam realmente, que atendem os interesses desses dominadores globais, quando você fala de manipulação? Eu digo o seguinte, Márcia, eu desenvolvo um conceito lá nos meus vídeos, que as pessoas precisam entender que, ao longo da história, esses jogadores, eles têm duas mãos, a mão direita e a mão esquerda. E eu mostro lá vários eventos históricos onde, por vezes, eles usaram a direita para tirar o governo e, por vezes, usaram a esquerda. Eles não têm essa ideologia, eles não têm essas paixões. Os caras que controlam os dominadores globais, eles são pragmáticos. Interessa a eles saber o resultado. Eu vou dar um exemplo. Na hora de tirar, por exemplo, o nosso segundo reinado, o Brasil estava crescendo muito. Durante o segundo reinado, tiraram, não interessava que o Brasil crescesse aqui no hemisfério sul, né? O Brasil já estava colocando muitas ferrovias, telégrafo, e estava crescendo enquanto o Império. Usou-se a direita para retirar o Império. Mais à frente, se usou a esquerda para tirar os governos militares. Então, para eles, não importa se eles tiram com a direita ou com a esquerda, né? Deng Xiaoping, quando assumiu a China, nos idos de 78 e 79, ele foi muito pragmático. Ele disse assim, não importa a cor do gato, se ele é preto ou branco, interessa que ele casse os ratos. Tá certo? Então, as pessoas que pensam num nível mais alto, geopolítico, eles não têm essas paixões, essas bobagens desses ismos, né? Capitalismo, comunismo, socialismo, porque, no fundo, todos eles acabam sendo, de alguma forma, manipulados por quem controla o dinheiro. As pessoas comentam hoje, tem sido muito comum na internet falar que, por exemplo, à guisa de exemplo, o Jorge Soros financia instituições da esquerda. Mas o Jorge Soros também financia a direita. O Jorge Soros financia aquilo que lhe convém segundo a sua agenda. Por quê? Porque ele não tem essas paixões que são, de certa forma, até infantis, né? Eles são pragmáticos, eles vão atrás do resultado. Documentos desclassificados da CIA mostram que o Jorge Soros financiou, por exemplo, o Mikhail Gorbachev, quando ele estava fazendo a glasnost e a perestroika, né? Então, para ele, não importa quem ele vai financiar. E eu estou falando do Jorge Soros, tem pessoas, inclusive, mais poderosas que ele, que simplesmente lidam com as paixões. Márcia, as pessoas se guiam por paixões. Eu falo, na minha analogia com o jogo de xadrez, a torre representa o poder econômico, o cavalo, o poder armado, e o bispo é o sistema de crenças. O sistema de crenças é aquele que norteia e molda as pessoas nas suas opiniões, na sua maneira de pensar. E isso segue por dois vetores, os vetores das religiões e os vetores das ideologias. Esses dois vetores moldam as pessoas, né? Quando elas terminam a universidade, elas estão formadas, elas estão na forma. Elas passam, então, a ter uma concepção de mundo que foi muito influenciado por esses dois vetores. Pessoas que pensam de uma determinada forma fortalecem a sua forma de pensar dentro de um conceito que eu também coloco sobre o túnel de realidade, né? O túnel de realidade são os filtros que as pessoas criam para moldar a sua forma de pensar. Quando você tem uma visão muito parcializada do processo, você deixa de ver o quadro maior, o quadro mais abrangente. Então, quanto mais imparcial, quanto mais a sua mente é mais aberta, você consegue ver o quadro de uma maneira mais geral e consegue ver esses movimentos das peças, como eu
lá no meu canal eu delineio todos os movimentos das peças, como foram feitos, fala do Brasil desde a época do Império, mostro como os dominadores globais desistiram da América Latina no final da década de 70, início de 80, como eles desistiram da América Latina e levaram seu capital para a China. E, mais uma vez, eu gostaria de salientar a todos, a China não veio do nada. Em 1978, o PIB da China era de 149 bilhões. O PIB do Brasil eram 200 bilhões. Ou seja, a China, em 78, era 75% da economia do Brasil. E hoje é 7 vezes maior que o Brasil. Por quê? Porque quem levou capital, fábricas e tecnologia para a China foi o Ocidente. Não foi ela que desenvolveu sozinha isso aí. Nós levamos, o Ocidente levou, e depois, é claro, ela copiou e aperfeiçoou. E hoje tem um PIB enorme, tem um poder econômico colossal, poder econômico que ela usa, né, como uma arma de guerra, e, ao mesmo tempo, esse poder econômico permite a ela desenvolver o poder armado, que, na hora do vamos ver, toda vez que na história da humanidade as desavenças não puderam ser resolvidas no campo diplomático, foram resolvidas no campo de batalha. Essa é a realidade do ser humano. Né? Na verdade, houve entre as guerras períodos de paz. Mas, se você olhar, praticamente não existiu na história da humanidade um momento em que não havia nenhuma guerra no globo. Nesse momento, estão havendo dezenas de guerras no globo. Essa é uma característica belicosa do ser humano. Então, existe, inclusive, um ditado que diz assim: primeiro manda os diplomatas, se eles não resolverem, eu mando os generais. O ser humano ainda tem essa característica. A China foi impulsionada pelos dominadores globais, recebeu tecnologia, capital, fábricas, percebeu a oportunidade, essa janela de oportunidade, desenvolveu e copiou tecnologias sensíveis como o 5G, e eu conto nos meus vídeos também que eles desenvolveram agora um sistema de comunicação quântica. Né? Pela primeira vez, eles conseguiram fazer uma transmissão quântica entre duas bases a 1.200 quilômetros uma da outra, uma comunicação quântica, Márcia, que não pode ser hackeada, porque quando você entra no fenômeno, na transmissão quântica, o entrelaçamento quântico é desfeito, né? Porque existe um conceito dentro da física quântica de que o observador interfere no fenômeno observado. Né? Tem o experimento da dupla fenda, que explica bem isso. Então, eles já estão desenvolvendo sistemas de comunicação não hackeáveis, sistemas de comunicação quântica. Mas de onde veio o dinheiro que desenvolveu uma China que, em 78, era agrária, um país que era agrário, para se tornar a potência que é hoje? Veio do Ocidente. É inelutável, são fatos. Né? E quem teve interesse em desenvolver, então, a China, se veio do Ocidente? Essa é a questão que as pessoas devem pensar sobre ela. Professor, e assim, o que nos aflige nesse momento, diante dessas avaliações aí desse segundo semestre, com o que tem que se preocupar o Brasil? Temos que nos preocupar com possibilidade de um apagão, com possibilidade aí, de um ataque cibernético, com possibilidade de escassez de alimentos, com o que nós temos que nos preocupar? Bom, do ponto de vista geopolítico, Márcia, o Brasil é um país muito importante, porque tem reservas de água doce, tem reservas minerais, tem uma área de commodities, né, muito, muito desenvolvida, é um celeiro e, óbvio, é ambicionada. Né? Todavia, o Brasil está sendo preparado para ser destruído por essa crise. E eu vou explicar por quê. Como eu já coloquei nas minhas lives também, o Brasil não tem reservas internacionais, reservas numa moeda. Praticamente todas as reservas do Brasil estão baseadas em dólar. Eu já mostrei nas lives, através de gráficos e informações, que o dólar tem decaído enquanto a confiança nele, enquanto uma moeda internacional. A maioria dos países do mundo investiram em ouro físico. Os bancos centrais dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm 8 mil toneladas de ouro. Né? França, Inglaterra, Itália, todos os países têm grandes quantidades de ouro. A Alemanha tem mais de 3 mil toneladas de ouro.
Rússia tem 2.400 toneladas de ouro, a China tem mais de 2.000 toneladas de ouro, e o Brasil tem 67. Agora aumentou um pouquinho, não deve chegar a 80 toneladas. Todos os países sérios do mundo têm mais de 2.000 toneladas de ouro. O Brasil tem 80. Eu pergunto aos senhores e senhoras por que esses países gastaram tanto dinheiro para ter reservas de ouro. Porque eles sabem que na hora que tem uma crise, o ouro é realmente um porto seguro. Os Estados Unidos têm 8.000 toneladas de ouro em 5 lugares diferentes. Gasta milhões de dólares para manter o Fort Knox e outros fortes, para manter suas reservas de ouro. E o Brasil não tem reservas de ouro, não tem lastro no Banco Central. Vejam bem, num dos meus vídeos eu explico a diferença entre lastro e reservas minerais. Você ter reservas minerais de ouro não dá lastro à sua moeda, porque isso não é quantificável, não está disponível, você vai levar um tempo ainda para lavrar, etc. Para poder fazer extração. Exatamente. Pode se tornar um lastro, mas ainda não é enquanto estiver na Terra. Tá certo? Bom, o Brasil não tem, então, reservas internacionais em ouro. O país está dividido em entendimentos diferentes, ideologias diferentes. Há uma crise institucional. Hoje, o Supremo manda mais do que os outros poderes. O Legislativo está havendo uma disputa para quem controla o Centrão, para poder ter alguma viabilidade. O presidente extremamente enfraquecido do ponto de vista de poder. Poder é uma coisa que você recebe um diploma legal para exercê-lo, mas você tem que saber exercer o poder. Nosso presidente, do ponto de vista de concentração de poder, de detenção de poder, está bastante enfraquecido. Às vezes ele faz coisas mínimas, como decretar que as pessoas podiam aumentar a compra de munição. Aí vem um juiz e vai lá, um juiz de São Paulo, sei lá de onde, foi e tirou o poder do decreto. Quer dizer, é um presidente que está perdendo completamente as rédeas da situação, infelizmente, né? E o poder diluído gera uma disputa. Então, o Brasil hoje não tem, no campo econômico, reservas econômicas com lastro seguro, tem uma disputa política séria, tem uma crise institucional profunda. As instituições estão funcionando. Funcionando como? Não como foram projetadas para funcionar. Isso é conversa fiada de quem não sabe como funcionam as instituições democráticas. Certo? Hoje, quem está dando as cartas no Brasil não é a forma como foi feita a projeção para os 3 poderes. Qualquer pessoa leiga percebe isso. Então, um país dividido em crise, sem lastro econômico. No âmbito da economia, nós tivemos superávit em função da safra do agronegócio. A nossa indústria, o país passou por um processo de desindustrialização. Para vocês terem uma ideia, eu comento isso num vídeo mais detalhado que eu tenho. A indústria de transformação brasileira hoje responde por 11,3% do PIB. Isso é o mesmo que ela respondia em 1947. O Brasil está voltando a ser um país agrário, sem indústria, sem tecnologia, sem programas na área de desenvolvimento de ponta. O Brasil está fazendo o caminho inverso desde a década de 80, que a China fez. A China saiu de um país agrário, investindo em tecnologia, comércio, indústria, e o Brasil fez o inverso. Ele saiu de uma época que ele estava razoavelmente industrializado e está se tornando um país agrário, sem tecnologia de ponta, né? Quais são os programas estratégicos brasileiros? Em que áreas? Qual é a capacidade do poder armado brasileiro de proteger, inclusive, o nosso país? Hoje nós temos problemas, tem riscos geopolíticos na Venezuela. A Argentina está se desestabilizando. Fora isso, nós temos a vinda de interesses de players que o Ministério da Defesa chama exóticos, né, porque vem de fora do continente. Cadê o nosso poder armado? Qualquer pessoa que tiver um mínimo conhecimento sobre esse assunto sabe que o poder armado nosso hoje é bastante passível de aprimoramento, deficiente. No poder econômico, que é um outro pilar de qualquer país, as nossas empresas não estão em condições hoje de mostrar qualquer tipo de força. E num cenário em que o poder econômico está debilitado, se propõe, como está sendo proposto pelo ministro Paulo Guedes, fazer privatizações. Eu pergunto, o momento de fazer privatizações
quando o capital nacional não tem condições de aportar recursos, é agora. Se você fizer privatizações na hora que o poder econômico nacional está debilitado, quem vai comprar essas empresas? Claro que não são brasileiros. Aí você acaba de internacionalizar logo tudo, já desindustrializou, volta a ser um país agrário e vai ficar vendendo commodities. Só que nós sabemos, e eu não estou desfazendo das commodities, é importante tê-las, é estratégico ter comida, fundamental, essencial, mas você não pode ser um país só baseado em commodities. Senão você volta no tempo. Porque o Vale do Silício, a tecnologia, as tecnologias de ponta, é quem determinam e continuarão a determinar quem manda no mundo. O Brasil perdeu protagonismo, perdeu influência, está se tornando um país mais subdesenvolvido do que já era, não tem poder armado, não tem poder econômico, dividido socialmente com uma crise institucional. Então, eu diria às pessoas que sejam prudentes, né? Qualquer pessoa racional que deixe de lado as questões de paixão e emocionais, porque em geopolítica nós temos que ser pragmáticos, o que interessa é o resultado final. Né? Nós estamos vendo o resultado final dessa guerra que está acontecendo, e não importa, para eles não importa essas questões ideológicas. Eu dei o exemplo do que Deng Xiaoping falou, quando era o líder da China, foi ele que deu a grande virada na China, e ele era muito claro sobre isso. O que interessa é o pragmatismo, não interessa a ideologia. E aí, o que nós vemos no Brasil, Márcia? Nós vemos um país sem condições de reação. Um país dividido, como eu já falei, crise institucional, sem poder armado, sem poder econômico, totalmente refém de uma briga interna. Então, um país que vai ter muitas dificuldades quando vier o checkmate global, uma reinicialização do sistema financeiro, que já está praticamente pronta para ser implantada, quando vier a modificação do contrato social, como eles vão propor lá em Davos a partir de janeiro. Quando todas essas coisas acontecerem, o Brasil não tem condições de fazer frente a essa situação. À medida que os governantes do país, das suas várias instituições, dos vários poderes, perdem tempo com brigas pequenas, briguinhas intestinas, o macro fica sem atenção. Se todo dia você acorda lá no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada, se todo dia você acorda e você tem que lidar com uma crise de bastidores, uma crise interna, você não olha o macro. E eles perderam o foco do macro. É como o Titanic, que tem o iceberg lá na frente e o cara está olhando internamente, para o rádio, para o leme. Ele não tá, o iceberg está lá na frente. Os Estados Unidos se preparou para isso. Os Estados Unidos está sob lei de emergência nacional, tem suas tropas mobilizadas, tem processos selados em andamento, tem tribunais militares funcionando e tem um poder armado muito forte. Não tem nada a ver com o Brasil. Nessa falta nessa desorganização aí que o senhor está colocando, nós, no Brasil, nós temos o risco de sofrer desabastecimento? Olha, quem disse isso foi até o próprio ministro Paulo Guedes na frente do Supremo. Tem um vídeo dele aí, vocês podem buscar na internet, onde o ministro Paulo Guedes, na frente do Supremo, ao lado do presidente Bolsonaro e de um representante da indústria, não me lembro qual é o nome, ele dizia que se continuar assim vai faltar comida nas prateleiras. Ele, ministro Paulo Guedes, disse, não sou eu. Porque é o óbvio. Né? Se você caminha, Márcia, para uma desestruturação, um esgarçamento do tecido social, claro que a possibilidade de conflitos sociais aumenta, né? A possibilidade de uma quebra na cadeia logística de suprimentos aumenta, e, claro, você deve se preparar para essa situação. O que eu digo, Márcia, e tem colocado para algumas pessoas, é o seguinte: você tem que olhar para o céu e você vê que tem nuvens. Então, se prepare. Eu queria entrar com o senhor. O senhor colocou aí em uma das suas últimas publicações a respeito da importância da resistência, né, a esse domínio. E da importância de cada um fazer o seu papel, né? Vou pedir para o senhor que explique isso, como que nós podemos estar fazendo parte disso. Márcia, assim, existe uma máxima, eu acho agora: espere o melhor, mas se prepare para o pior, né?
seja prudente como a serpente, né? Você precisa perceber o que está acontecendo, entender esse quadro geral e se preparar para isso. Volto a dizer, não estou dizendo para ninguém ser pessimista, achar que o mundo vai acabar, não é isso. Certo? O que eu estou dizendo é que os sinais são óbvios de problema. Na hora que você tem uma armada americana às portas da China, basta um tiro errado, basta um mau entendimento. Né? Quando dois aviões bombardeiros americanos, né, se aproximam de aviões chineses, basta um erro de um piloto e pode deflagrar um problema. Né? A situação hoje ela fica sempre muito tênue, ficamos sempre por um fio. Né? Basta o Irã cometer um erro em relação a Israel, ou vice-versa, temos um problema. Basta na Rússia, lá na Síria, né, as tropas russas entrarem num conflito, por exemplo, com os turcos, nós vamos ter um problema. Então, hoje, o Coreia do Norte, eu falei nos últimos vídeos sobre os 3 últimos mísseis que eles desenvolveram, KN-23, KN-24, KN-25, que são capazes de superar as defesas antiaéreas americanas instaladas lá, o Patriot, o THAAD. Né? Então, hoje, não existe mais aquela questão da unilateralidade. E quando todo mundo está em campo, todo mundo está tenso, você pode tomar pela sua própria vida. Se você tiver uma reunião onde está todo mundo tenso, a possibilidade de haver uma explosão é muito grande, né? Uma explosão de atos. Então, Márcia, nós estamos vivendo um momento em que, a qualquer momento, pode disparar um evento mais sério. Você olha para essa situação e você precisa ser prudente. Né? Eu, por exemplo, em relação à minha família, eu tenho sempre um plano B. Eu preciso ter certeza de que vai ter comida em casa, que vai ter água potável, né, que eu vou ter uma quantidade de cédulas, que se eu precisar ir ali no comércio e o banco estiver fechado, eu posso pagar em dinheiro, né, que ele vai aceitar em dinheiro, mas ele não vai aceitar meu cartão de crédito se o banco não estiver funcionando, a operadora do cartão não tiver. Então, o que eu tenho dito às pessoas mais próximas, e falei no vídeo, é o seguinte: vamos esperar o melhor. De alguma forma, lá na frente, eu sou otimista em relação ao futuro mais longe. Eu acho que tudo isso vai gerar uma situação melhor. Mas nós temos um período para atravessar, um hiato, entre agora, uma ordem que está sendo desconstruída, e uma nova ordem que ainda não se firmou. Essa disputa entre China e Estados Unidos é uma disputa muito maior do que entre 2 países. Nós estamos falando de quem vai ditar as regras do novo contrato social que o pessoal de Davos vai impor. Quem vai ditar as regras? Será um mundo livre? Não será? Terá milhões de câmeras na rua vigiando as pessoas, como é na China, que tem câmeras de reconhecimento facial vigiando a sua vida. Você vai ter um cartão social onde você vai ser controlado o que você faz, recebendo pontos ou não, como é na China, como vai ser o modelo ocidental. Nós estamos, Márcia, as pessoas não compreendem que o que está em disputa é o modo de vida futuro. É o modo de vida, o novo contrato social, como o Fórum Econômico Mundial preferiu chamar. Nós estamos discutindo, nós estamos redigindo o novo contrato social. Se você é uma pessoa que gosta de ser prudente, então mantenha um estoque de comida em casa, mantenha um estoque de água potável, tenha um pouco de dinheiro para precisar comprar coisas e você ter dinheiro, né? Tenha um local seguro onde você possa estar. Então, são medidas assim básicas e, digamos assim, de prudência, acautelatórias no momento em que você não sabe o que vai acontecer. Eu pergunto aos senhores e senhoras que me ouvem, alguns dos senhores podem dizer o que vai acontecer? Onde os senhores estavam no Réveillon? No Réveillon, nenhum dos senhores imaginava que ia passar os próximos meses em casa, trabalhando em home office, usando máscara, recebendo um cara aqui medindo sua temperatura quando você entra no comércio. Se eu tivesse dito isso em janeiro, eles tinham dito que eu era louco. Apesar que eu escrevi nos meus artigos do ano passado que isso ia acontecer. Não com os detalhes, mas eu escrevi. Mas se eu tivesse vindo e falado, eu ia dizer que eu sou louco. Mas aconteceu. Ninguém controla a sua vida. A verdade é que é tolice. Só o tolo pensa que tem controle sobre sua própria vida total. Certo? Os eventos externos impactam a sua vida. Uma mudança de trabalho, uma pandemia, uma fome, uma guerra, um ato terrorista. Nossa, vários catalisadores podem mudar radicalmente a sua vida. Então, se você é um cara prudente,
você vai tentar ter o mínimo. Então, respondendo objetivamente, Márcia, a sua colocação, diante das nuvens que têm surgido no céu aí, seria prudente as pessoas terem um estoque mínimo de alimentos, de água potável, cédulas, né? Cuidar da questão da segurança. Né? Se você mora num local que não é seguro, observe as questões da segurança, de acesso, né? Porque, em caso... Peguem um exemplo, eu vou dar a vocês um case para estudarem. Peguem o evento do furacão Katrina nos Estados Unidos, quando houve o Katrina. Vai lá e estudem aquele caso, porque aquilo ali, para se repetir, é daqui para ali. O que aconteceu quando teve o Katrina? Vai lá ver arrombamentos de casa, invasão de casa, estupros, mortes, a ponto da Guarda Nacional não ter dado conta de resolver aquela situação. Você acha que isso não vai acontecer, não pode acontecer? Ok. Mas você também achava que não ia ter pandemia. Você não achava que você ia estar... Nós estamos falando dos próximos 3 meses, né, professor? Para deixar bem claro. Não é um futuro distante, já é presente. Ele é presente, e volto a dizer, Márcia, eu acredito que, de alguma forma, isso vai ter que se encaixar nos eventos desse segundo semestre e da eleição americana. Veja bem, essa tensão crescente que existe no poder armado e no poder econômico, os americanos que pensam, né, que lidam com a estratégia, não aceitam que os Estados Unidos decresça 8% e a China cresça 1%. Isso é praticamente arruinar os Estados Unidos. Isso é praticamente dizer que, em 2021, os Estados Unidos não é mais o detentor do poder global. Se você derruba o dólar, e isso está avançadíssimo, a desdolarização e o processo de mudança do padrão de moeda, podem vocês fazer uma investigação sobre o percentual de dólar que era usado no comércio mundial e o que é usado hoje, pega ele há 20 anos atrás, pega o que é hoje, né? Se você troca a moeda como referência do comércio mundial, é mais um golpe na economia americana. E quando você tem um poder armado muito grande, Márcia, você precisa financiá-lo. Vocês têm ideia de quanto custa centenas de bases que os Estados Unidos mantêm na Europa? Nas portas, a OTAN mantém ali na porta da Rússia? Pegue um orçamento militar americano, quantos trilhões? E sem atividade econômica, você não sustenta o poder armado. E sem o poder armado, você não manda nada. Então, é uma situação política que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, dando detalhes, mas que eu acho que já deu para perceber que ela é imprevisível. Essa é a verdade. Né? Existe, Márcia, a gente fala em geopolítica em cenários prováveis. Existem probabilidades de ocorrência de cenários a partir de eventos portadores de futuro. Claro que, se você projeta cenários, mesmo o mais otimista hoje, ele sugere a você que seja prudente. Professor, é aquela velha história, né, do prevenir e remediar, né? Para prevenir do que remediar. Professor, para a gente poder concluir, o senhor falou que os governos nacionalistas são, de certa forma, considerados resistência a esse domínio, né, essa ação de domínio. A gente pode, o senhor considera, a gente pode considerar que o nosso governo Bolsonaro também seria um governo de resistência ou não se encaixa nesse padrão? O conceito mais geopolítico de resistência ele é mais amplo, mas dentro daquilo que foi feito, ele se insere num pedaço desse contexto. O presidente Bolsonaro ele foi eleito diante de uma agenda conservadora, que questionava o rumo que o país estava tomando já desde do início dos anos da década de 90. Na verdade, essa agenda progressista, ou o nome que vocês queiram dar, começou lá com o Fernando Henrique Cardoso. Né? Não começou agora. O Fernando Henrique Cardoso foi o cara realmente que a mente pensante que implementou essa agenda. E que depois foi dado continuidade pelo PT dentro da estratégia da tesoura, que é algo que eu explico também nos meus vídeos. Eu falo quando isso começou, falo da questão do diálogo interamericano, falo do consenso de Washington, falo do Pacto de Princeton, do Fórum de São Paulo, Pacto de Princeton, estratégia da tesoura, e como essa situação foi construída. Quando o Bolsonaro entra, ele rompe com esse rumo que as coisas estavam tomando, né? Trazendo uma agenda que era estranha àqueles que estavam no poder antes. Pessoas que foram, inclusive, a maioria dos jovens, pessoas que estão hoje em vários cargos públicos, foram moldados nas universidades dentro dessa agenda anterior.
Na hora que ele rompe, claro, ele está sendo resistente ao rumo anterior que as coisas estavam tomando. Naturalmente, ele sofre uma oposição forte para a qual ele deveria ter tido, desde o seu primeiro dia de governo, uma estratégia eficiente, capaz de reter nacos do poder. Ninguém pode governar sem ter poder na mão. E, para isso, precisa de estratégia, precisa de entender de geopolítica. Eu digo uma coisa, Márcia, que é inexorável. Uma árvore se conhece pelos seus frutos, certo? Dizer que de uma árvore boa saem frutos ruins é complicado, né? De uma macieira não sai azeitona. Então, quando você olha o desempenho de qualquer governo a nível mundial, do ponto de vista geopolítico e pragmático, primeiro nós analisamos os resultados, né? Para poder dizer se a estratégia foi boa ou ruim. Se é necessário refazer a estratégia, né? Desde o primeiro dia que o presidente assumiu, se ele sabia que ia ter uma oposição forte, bem estruturada, durante décadas se preparou do ponto de vista ideológico e pragmático, ele deveria ter tido uma estratégia para lidar com isso. No momento, a crise que estamos vivendo parece ter mostrado que o poder se diluiu de uma forma muito forte. O raio de ação do presidente Bolsonaro hoje é muito restrito, né? Ele perdeu fatias de poder significativas, e a parte da população que é conservadora, que o elegeu, precisa começar a entender essa situação e se mobilizar se ela quiser manter as conquistas que obteve, né? Aqueles que estão no espectro conservador precisam entender que eles precisam ter estratégia. Não existe no campo político, no campo geopolítico, não existe no poder ações feitas de forma governada. Elas têm que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo, desdobradas em planos de ação, para que realmente surtam algum efeito. O que nós estamos vendo hoje é o fruto de uma confusão generalizada, onde o país está acéfalo, praticamente. Certo, professor, eu quero agradecer a sua participação. Nossa entrevista foi bastante complexa e acredito também que bastante proveitosa para os nossos internautas, que esse vídeo vai ficar, nós vamos salvar esse vídeo no YouTube, ele vai ficar disponível aqui no Facebook, no YouTube, depois as pessoas podem compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares, para compartilhar esse entendimento, esse conhecimento, né? Professor, eu gostaria de deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Márcia, e aqueles que nos ouvem e veem, de uma forma, do ponto de vista de análise geopolítica, num prazo mais longo, todas as crises geraram depois momentos melhores, né? O que foi o mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Um mundo que se desenvolveu. Então, fazendo uma analogia bastante simplória, depois da noite vem o dia. Depois da tempestade vem a tranquilidade, certo? Então, do ponto de vista de projeção de cenários, os cenários que nós projetamos a médio e longo prazo são favoráveis, mas os cenários de curto prazo não são. Então, se você está num barco, navegando, e você vê que vem uma tempestade, faça como qualquer pessoa prudente. Se prepare para isso. Mas saiba que se você manter seu rumo, se você for persistente, se você for tenaz, se você observar o cenário em volta, as ondas que estão vindo dos dois lados, se preparar para isso e atravessar a tempestade, você vai chegar ao porto seguro, onde provavelmente sua vida será muito melhor. Então, a minha mensagem é de espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Sejam prudentes, observem o que está acontecendo, tentem ser pragmáticos, racionais, sem paixões, para que a emoção não turve o seu discernimento e a sua capacidade de julgamento. Eu espero que todos vocês sejam extremamente exitosos nesse momento, capazes de superar esse momento com alegria, com paz e pensando em dias melhores que virão. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, eu que agradeço, professora, e até a nossa próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E